Quem é a mulher do Apocalipse, capítulo 12? A Igreja Católica diz que é Maria, mãe de Jesus. Os pós-tribulacionistas diz que é a Igreja. E os pré-tribulacionistas diz que é Israel. Quem de fato é essa mulher? Bom, fica comigo até o final desse vídeo que eu irei te explicar. Gosta dos meus conteúdos? Curte, comenta e principalmente compartilha para que o algoritmo ele possa distribuir para mais pessoas. De antemão, é essencial esclarecer um aspecto da revelação profética ao lidar com Israel na tribulação, a identidade da mulher de Apocalipse, capítulo 12. A tônica principal de Apocalipse, capítulo 11, os versículos 19 e 20, é o ataque de Satanás contra o povo com quem Deus está lidando naquela época. Esse ataque aparece no capítulo 13 por meio das bestas, que oferecem um falso Messias e um falso cumprimento da aliança de Abraão, que aparece nos capítulos 17 e 18, por meio de um sistema religioso apóstata que afirma falsamente seu reino de Deus. É importante identificar a personagem que ocupa tão importante lugar no livro. Apocalipse 12 concentra-se em 3 personagens. Isso nos ajudará a identificar a mulher, o que é facilitado pelo próprio contexto. Primeiro, um grande dragão vermelho. O versículo 9 identifica com clareza este personagem. Ele é ninguém menos que Satanás. O capítulo 20 e o versículo 2 confirma a identificação. Satanás é revelado claramente como autor e instigador dos ataques contra o povo de Deus aqui descrito no livro. Porque o dragão é usado como símbolo de Satanás. Faraó, rei do Egito, na sua crueldade contra o povo de Deus e na sua independência orgulhosa e arrogante de Deus, é denominado o grande dragão. Ezequiel, capítulo 29, os versículos 3 e 4. Nabucodonosor é mencionado da mesma forma em relação à sua violência e crueldade, de acordo com Jeremias, capítulo 51, os versículos 34 adiante. A cor do dragão vermelho indica seu caráter sanguinário e assassino. Essa é a primeira vez nas Escrituras que Satanás é mencionado diretamente como um dragão. Os monarcas pagãos, Faraó e Nabucodonosor, escravizaram e oprimiram o povo de Deus e, agindo pelo poder satânico, mereceram a denominação de dragão. Satanás é o príncipe do mundo, seu governador. O poder romano é um instrumento por meio do qual ele age. Logo, o título Grande Dragão Vermelho pode agora pela primeira vez ser usado por ele. O dragão aparece com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas nas cabeças. Apocalipse capítulo 12, o versículo 3, que são as mesmas que a besta possui nos capítulos 13 e 17. Afirma-se claramente em Apocalipse capítulo 13, versículo 2, que esse indivíduo recebe sua autoridade de Satanás. Isso nos mostra que Satanás está buscando uma autoridade governamental sobre o remanescente da mulher. Apocalipse capítulo 12, versículo 7, cuja autoridade pertence por direito ao próprio Cristo. O versículo 5 do capítulo 12 vai falar de um filho varão. A citação do Salmo 2, que todos concordam ser um salmo messiânico, identifica o filho aqui como Jesus Cristo. O fato do nascimento, o fato de destino desse filho, pois ele há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o fato da ascensão, já que ele é arrebatado para Deus até o seu trono. A conclusão que nós chegamos que esse filho varão é Jesus Cristo, pois todas as afirmações não poderiam ser feitas a respeito de mais ninguém. Existiram muitas falsas interpretações da identidade dessa mulher. Alguns creem que ela era Maria. No entanto, a única característica que tornaria isso possível seria a maternidade, pois Maria jamais foi perseguida, jamais fugiu para o deserto, jamais foi cuidada por 1260 dias. Outros acreditavam que essa mulher fosse a igreja que está trabalhando para trazer Cristo às nações.
Isso, no entanto, baseia-se no princípio alegorizador de interpretação e deve ser rejeitado. A igreja não produziu Cristo, mas Cristo produziu a igreja, já que a igreja não é vista na terra nos capítulos 4 ao 19 de Apocalipse. Ela pode ser representada por essa mulher. Outros identificaram a mulher como líder de alguma denominação específica, mas somente pelos devaneios mais loucos da imaginação é que algum indivíduo seria levado a fazer essa interpretação hoje. Agora vem a interpretação dos pré-milenaristas. No caso, eu sou um pré-milenarista dispensacionalista. Bom, essa interpretação tem sido que a mulher nessa passagem representa a nação de Israel. Há várias considerações que apoiam essa interpretação e a partir daqui eu vou trazer todo o contexto, todo o conteúdo, toda a minha defesa que essa mulher representa Israel. A mulher na passagem de Apocalipse capítulo 12, ela representa a nação de Israel. Há várias considerações que apoiam essa interpretação e eu quero emergir para vocês aqui. Primeiro, o contexto inteiro da passagem revela que João está lidando com a nação de Israel. Apocalipse, dos capítulos 11 a 14, leva-nos profeticamente a Israel, a terra de Israel e a tribulação final de Israel, ao tempo da angústia de Jacó e a salvação do remanescente fiel. O cenário do capítulo 11 é a grande cidade que espiritualmente se chama Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aquela cidade não é Roma, mas Jerusalém. O capítulo 12 começa uma profecia conectada, terminando com o capítulo 14, versículo 23. No capítulo 11, versículo 19, a arca então é vista no templo no céu. É o sinal da graça não esquecida de Deus para com Israel. Logo, o contexto dessa passagem mostra que Deus está lidando com Israel novamente. Segundo ponto, muitas vezes no Antigo Testamento, o sol, a lua e as estrelas são usados com referência a Israel. São empregados dessa maneira em Gênesis capítulo 37, versículo 9, Jeremias capítulo 31, versículos 35 e 36, Josué capítulo 10, versículos 12 e 14, Juízes capítulo 5, versículo 20 e Salmos 89, 35 e 37, em que corpos celestes são associados à história de Israel. Observe que esses símbolos eram muito usados no Antigo Testamento, porém eles são pouco usados no Novo Testamento, ou seja, quase todas as vezes que esses símbolos apareciam estavam ligados diretamente para Israel. É por essas e outras que eu acredito sim que essa mulher seja Israel. Terceiro ponto, o significado do número 12. O número 12 não só representa as 12 tribos de Israel, mas é usado nas escrituras como número governamental. Após a questão da salvação pessoal ou do relacionamento com Deus, dois grandes temas se apresentam nas Escrituras. A igreja, aquela graça soberana que nos dá um lugar junto ao próprio Cristo na glória e na bênção, e o governo de Deus do mundo, do qual Israel forma o centro e a esfera imediata. Visto então que a mulher representa aquilo que deverá demonstrar o governo divino na terra, e Israel é o instrumento escolhido por Deus para esse fim, essa mulher deve ser identificada como Israel. Quarto ponto, o uso do termo mulher. O termo mulher é usado 8 vezes nesse capítulo. O pronome ela é empregado em referência à mulher. Vemos esse termo usado muitas vezes no Antigo Testamento, em referência à nação de Israel. É usado dessa maneira em Isaías capítulo 47, versículos 7 e 9, capítulo 54, versículos 5 e 6, Jeremias capítulo 4, versículo 31, Miqueias capítulo 4, versículo 9, e o versículo 10, capítulo 5, versículo 3, e Isaías capítulo 66, e os versículos 6, 7 e 8. Enquanto a igreja é chamada noiva ou virgem, jamais a encontramos aludida como mulher. Quinto ponto, o nome do adversário.
O nome dragão é usado em todo o Antigo Testamento em referência a algum adversário específico da nação de Israel. Isso é muito relevante você observar. O nome deve ser aplicado a Satanás nesse capítulo, porque todos os outros perseguidores que levaram o nome de dragão eram apenas prenúncios à grande perseguição que está por vir por meio de Satanás. Ou seja, o uso do nome dragão em referência ao perseguidor identificaria o perseguido como Israel, com base nos empregos anteriores na palavra de Deus. Sexto ponto, o uso do termo deserto. O deserto é aludido como lugar de refúgio dado à mulher na sua fuga. Apocalipse capítulo 12, versículo 14. Não podemos negar que o deserto tem referência singular a Israel na história nacional. Israel foi levado ao deserto da terra do Egito. Ezequiel capítulo 20, versículo 36. Israel, recusando-se a seguir o Senhor na terra prometida, retornou ao deserto por 40 anos. A descrença de Israel levou Ezequiel a declarar o propósito de Deus: levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Ezequiel capítulo 20, versículo 35. Oséias revela que no longo período em que Israel passaria no deserto, Deus seria misericordioso com eles. Oséias capítulo 2, versículos 14 a 23. Sétimo ponto, o filho varão. O paralelismo entre Apocalipse 12 e Miqueias 5 ajuda a identificar a mulher como Israel. Miqueias capítulo 5, versículo 2 registra o nascimento do rei. Por causa da rejeição desse rei, a nação será deixada de lado. Portanto, o Senhor os entregará. Miqueias capítulo 5, versículo 3. A nação estará em dores de parto até o tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Versículo 3. Isto é, até o cumprimento do propósito de Deus. O mesmo plano é apresentado em Apocalipse 12. Essa profecia deve ser entendida junto com o cumprimento do propósito de Deus em relação a Israel. Cristo nasceu. Veja Miqueias capítulo 5, versículo 2. Daí vem a sua rejeição. A profecia deixa de lado tudo que se relaciona à igreja e retoma o nascimento de Cristo figuradamente, ligando-o ao desenrolar do propósito divino simbolizado por um nascimento. Ou seja, aqui ele é colocado figurativamente como Sião em trabalho de parto até o nascimento desse grande propósito de Deus, que no caso é o que? É enxertar os ramos naturais em sua própria oliveira, no caso Israel, como Paulo falou. Oitavo ponto, a afirmação específica das Escrituras. Em Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5, Paulo escreve com relação aos israelitas: deles descende o Cristo segundo a carne. Já que o filho varão pode ser identificado com certeza, e já que aquela que dá à luz o filho varão é denominada Israel, a mulher deve ser identificada como Israel. Apesar que tem algumas pessoas, como por exemplo a Igreja Católica, onde defende que essa mulher é Maria. Porém, eu faço uma pergunta: me mostre na Bíblia onde Maria foi perseguida por 1260 dias, ou 42 meses. Bom, se conseguir me mostrar, eu mudo de opinião. E os pós-tribulacionistas defendem que essa mulher é a igreja. Porém, nós sabemos que a igreja é um povo e Israel é outro povo. Porém, eu respeito os nossos amigos, desde que respeite também a nossa perspectiva. Amém? Nono ponto, os 1260 dias. Duas vezes nessa passagem a menção ao período de 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 12, os versículos 6 a 14. Isso se refere à última metade da semana das profecias da 70ª semana de Daniel. Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, você verá isso. Essa profecia é declarada especificamente sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel capítulo 9, versículo 24. Visto que ela é declarada a Daniel, só poderia referir-se a Israel e a Jerusalém, pois até então não tinha nem menção de igreja no Velho Testamento. Cada vez que esse período é mencionado nas Escrituras, ou como 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo,
sempre se refere a Israel e a um período em que Deus está lidando com aquela nação. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, nós lemos que abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança. Isso é assunto estritamente judeu. O templo, a arca, a aliança, pertence a Israel. Representa os relacionamentos hebraicos com Deus e os privilégios hebraicos. Conclusão: a mulher não pode ser ninguém senão Israel, com quem Deus firmou suas alianças e a quem essas alianças serão cumpridas. Curte e comente.